ressurreição de Jesus. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos o poder de ser feitos filhos de Deus. Então, a ressurreição de Jesus é uma verdade essencial da salvação, do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou falar alguns pontos. Isto não anda. Ela comprova que Ele é muito, muito bom. Ora que eu tenho de andar com isto, mas Ele quer que eu escreva, mas eu não quero escrever. A ressurreição de Jesus comprova que Ele é o Filho de Deus. Ela garante a eficácia da morte redentora. Terceiro, confirma a verdade da palavra. Só aqui um bocadinho, porque eu estou aqui a... Desculpem lá. Sabe, a palavra de Deus é algo poderoso. E a palavra de Deus não volta para trás vazia, mas Jesus ressuscitou e nos deu vida. Amém? O quarto ponto é a prova do juízo futuro dos ímpios. Glória a Deus, todos nós somos filhos de Deus. É o fundamento pelo qual Jesus enviou o Espírito Santo e a vida espiritual ao seu povo. Garante aos filhos de Deus a sua herança celestial. Quem é que quer a herança celestial? Perdão. A ressurreição de Jesus coloca à disposição dos filhos de Deus, na sua vida diária, a presença de Jesus e o seu poder sobre o pecado e a separação de Deus. A cada dia nós precisamos de saber isso na nossa vida. Vamos lá para 1 Coríntios 15, capítulo 1. Vamos até o versículo 8. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Sabe, muitas vezes nós queremos as coisas de Deus e parece que as coisas na nossa vida parece que morreram, parece que morrem. Mas eu quero dizer, se Jesus Cristo for o Senhor da nossa vida, tudo o que está morto na nossa vida tem que ressuscitar. Tem que vir para a vida. Diga aí a alguém, Jesus é vida. Verso 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, senão é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a palavra, as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Acho que nesta altura todos eles já dormem, mas nós estamos vivos e podemos testemunhar que Jesus Cristo está vivo. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu a mim,
como a um nascido fora do tempo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: e a mim também foi um nascido fora do tempo. Nasceu de novo, porque ele teve um encontro real com Cristo. Quão importante é nós termos um encontro real com Cristo, sabermos quem somos. Primeiro, a ressurreição comprova de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pastor, como é que é? A ressurreição comprova que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos lá para João 10, 17. Hoje vamos andar pela Bíblia. Por isto o Pai me ama. Toma atenção a este versículo. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha que versículo tão importante. Eu sublinhei aqui para tornar a tomá-la. Jesus Cristo já estava a falar acerca daquilo que ia acontecer. Sim, olha, eu dou a minha vida, mas eu vou tornar a tomá-la. Verso 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Jesus deu a sua vida por nós. Toma atenção. Tenho o poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Ele tinha o poder para dar a vida e tinha o poder para tomar a vida de novo. Foi isso que ele fez. Toma atenção à última parte do versículo. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele sabia que ele era filho. Pastor, o pastor está a falar sobre a ressurreição. É verdade, temos que saber quem Jesus Cristo foi, o Filho de Deus. E temos que saber que somos filhos de Deus. Você tem a certeza no seu coração que você é um filho de Deus? Sabe, Ele próprio tem o poder de dar a vida para voltar a tomá-la. Então, Ele também tem o poder de lhe dar a si a vida eterna na sua vida. Ele tem o poder de tirar a vida passada e lhe dar uma nova vida e fazê-lo um filho de Deus. Aleluia! Venha lá comigo para Romanos 1:4. O apóstolo Paulo escreve aqui assim acerca de algumas coisas, vai escrevendo. E nós hoje não temos tempo de ir às escrituras todas, senão nunca mais saímos daqui e os irmãos querem almoçar. Romanos 1:4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nós, como filhos de Deus, precisamos saber que fomos ressuscitados dentro dos mortos. Pastor, mas eu não estava morto e você não estava morto. Estava morto espiritualmente. E Jesus Cristo me ressuscitou, me tirou da perdição eterna para a vida eterna. Porque eu passei a ser um filho de Deus. Você tem a certeza que passou a ser um filho de Deus? Sabe, a ressurreição garante a eficácia da sua morte redentora. Vamos lá para Romanos 6, 4 e 5. Alguns estão a dizer: pastor, porquê é que você está hoje a falar sobre a ressurreição? Porque há pessoas que têm áreas da sua vida que estão mortas e precisam de ressuscitar. Não estamos a falar só da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou e eu creio que um dia nós também vamos ressuscitar. Porque a Bíblia diz: do pó vieste e para o pó vais. E se Jesus não vier primeiro, glória a Deus, um dia aqueles que já partiram vão ressuscitar. Mas também hoje, Jesus veio e está cá para ressuscitar na sua vida muitas coisas que estão mortas. Muitas áreas da sua vida que podem estar mortas.
de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ele vem nos trazer novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabe, para os filhos de Deus em Jesus, o batismo é o símbolo do seu sepultamento e ressurreição em Jesus Cristo. O batismo não é uma pinguinha de água para a cabeça abaixo? O batismo é descer às águas. E o batismo, quando vamos às águas e subimos, significa que nós morremos para as coisas passadas, para uma nova vida com Cristo. Ressuscitamos. Sabe, o batismo tem a ver com a nossa rejeição do pecado e dedicação a Jesus. E passamos a ter um fluxo contínuo da graça de Deus sobre nós. Eu sei que todos gostam de 1 de Coríntios 5,17, mas agora vamos para outro. 1 de Coríntios 15,17. Tem o 5 e o 7 na mesma, só que tem um 1 à frente. E diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Algumas pessoas negavam a ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitasse, não havia perdão nem livramento do pecado. Mas Jesus ressuscitou, por isso nós temos livramento e perdão do pecado. É claro que os que negam a realidade objetiva da ressurreição de Jesus estão negando totalmente a fé em Jesus. Assim como houve no tempo de Jesus Cristo muitos que negaram a ressurreição de Jesus. Ainda hoje muitas pessoas negam e dizem: não é bem assim. Não, sabe uma coisa? Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. Eu posso senti-lo na minha vida e você pode senti-lo na sua vida, porque Ele está vivo. Terceiro, a ressurreição confirma a palavra da verdade. A ressurreição confirma a palavra da verdade. Eu disse que íamos andar pela Bíblia. Começámos no Novo Testamento, então agora vamos andar para trás, vamos para o Velho Testamento. Salmo 16, 10 e 11. Salmo 16, 10 e 11. Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, há fartura de alegrias. Eu vou voltar a ler este versículo. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegria. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Glória a Deus. Deus estava aqui a dizer: far-me-ás ver a vereda da vida. Nós precisamos de ter a vereda da vida em nós. Jesus Cristo é a vereda da vida. Quem é que gosta de alegria? 1, 2, 3, 4, 5, 7 ou 8. Sabe, a alegria é a força de Deus. E a alegria vem do Senhor. A alegria não vem de alguém que faz alguma coisa para a pessoa rir.
Essa é uma alegria instantânea que passa ali, momentânea. Mas a alegria que vem de Deus nos faz ir mais longe. Quando nós... Mas eu quero que você tome atenção ao versículo aqui. Na tua na tua presença far-me-ás, dar-me-ás alegria. Então precisamos de estar na presença de Deus. E como é que eu vou estar na presença de Deus? Viver uma vida de comunhão com Ele. Viver uma vida de louvor e de adoração a Ele, lhe agradecendo por tudo aquilo que Ele já fez na minha vida, que Ele faz e que Ele vai fazer. Você pode dizer, mas pastor, como é que eu vou fazer? Meu amado, ainda passando por tribulação, estando na presença de Deus, você vai mais além. E Deus o vai livrar da tribulação. Aquilo que estava morto, ressuscitou. Jesus estava morto e ressuscitou. Não fica só pela alegria. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Quem é que está à mão direita de Deus? Jesus Cristo. E quantos estão aqui que estão em Jesus? Então, se você está em Jesus, você está à mão direita de Deus e você tem as delícias de Deus na sua vida. Amém? Sabe, um relacionamento pessoal com Deus dará aos filhos a confiança numa vida futura com Deus e a certeza que Ele não os abandonará quando partirem. Sabe, todas as pessoas sabem, não querem, mas todas as pessoas sabem que um dia vão partir, mas ninguém quer ir. E quando partir, para onde vamos? Aqui faz a diferença. E Deus nos dá a certeza que quando partirmos, Ele não nos abandona. Porque Ele nos dá a vida eterna, nos dá a paz, nos dá a alegria, nos dá o gozo. Vamos lá para Lucas 24, 44. Vamos deixar o Velho Testamento, vamos para o Novo. Lucas 24, 44 a 47. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Verso 45. Olha o que Jesus fez. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, a palavra. Sabe, precisamos que Deus abra o nosso entendimento, o entendimento das pessoas, para que elas compreendam a palavra. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quero parar aqui um bocadinho, que é para vocês descansarem. Pode ser? Eu deixo de falar, vocês não me ouvem, descansam pelo menos a cabeça. Podemos brincar, certo? Sabe, disse que iam se pregar o arrependimento por todas as nações. Eu não sei qual é a sua nação. Sei uma coisa, você está aqui hoje.
Vocês estão lá em casa, não sei em que nação estão, mas está na sua nação, mas está numa nação. Onde estamos? Temos de levar o arrependimento de Jesus Cristo às pessoas, para elas serem salvas, para elas nascerem de novo, para elas se tornarem filhos de Deus. O que é que você está a fazer? Será que você toma todas as oportunidades para levar Jesus a alguém? Não sei se foi no sábado passado, não foi ontem, foi no outro sábado. Fui tomar café mais a pastora e depois a pastora voltou para casa e eu fui ao talho buscar qualquer coisa. Mas não levei chapéu, não levei casaco, porque estava bom tempo. Mas quando regresso, começou a chover. Não reclamo porque chove. Porque há pessoas que reclamam que chove. Primeiro vem a comissão da seca, depois vem a comissão da cheia. É reclamação. Mas sabe, aquilo que eu fiz foi-me colocar debaixo de uma varanda. Corri mais um bocadinho, andei mais um bocadinho. Coloquei-me debaixo de uma varanda. E disse, glória a Deus. Já levei alguns pingos, refrescou a cabeça. Mas ali estava bom. Veio uma senhora também a correr. Eu posso ficar aqui? Pode. De repente, ela começou a falar. E eu estava caladinho. E eu disse, Deus, disse para mim, não disse para a senhora, disse para mim. Deus, sabe, ela começou a contar os problemas da vida dela. E assim que ela me deixou eu dar uma colherada, eu comecei-lhe a dar Jesus. Comecei-lhe a dar Jesus. E de repente ela, eu não sabia se conhecia Jesus, se não conhecia. Eu disse, o importante é porque todas as pessoas já conheceram, já ouviram falar de Jesus, já ouviram pregado na cruz e aqui. O importante é tê-lo na nossa vida como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, para perdoar os nossos pecados e levar-nos com o seu sangue. E ela, isso eu nunca fiz. Então e você quer fazê-lo agora? E os olhos dela ficaram o dobro. E ela disse, agora? Sim. Ela se calhar pensava que tinha que ser num templo, numa coisa muito... Não sei o que é que a senhora pensou, mas sabe, foi ali que ela recebeu Jesus Cristo. E depois ela estava a falar as palavras que eu lhe ia dizer e que as lágrimas começaram a correr. E no final ela disse para mim, tenho paz como nunca tive. Sabe? Aquilo que Deus quer de nós é que cada um de nós leve Jesus aos outros. Sabe, domingo é dia do Senhor. Devemos estar todos juntos na casa de Deus. Porque não é na igreja, é na casa de Deus. Porque a igreja somos nós, os filhos de Deus. Não vamos por aí hoje, podemos ir outro dia. Porquê, pastor? Porquê é que eu tenho que estar na igreja? Porquê é que eu tenho que vir à casa de Deus? Bem, quem é que quer que Deus toque na sua vida? Oh, pastor, posso tocar lá em casa à vontade? Pois pode. Mas Deus diz que passeia no meio do louvor do seu povo. E Deus louva e adora. E o povo louva e adora junto. E o Espírito Santo vai e passeia e toca na sua vida. Parece que não ficar muito entusiasmados. Quem é que quer que o Espírito de Deus toque na sua vida? Não importa o que você está a passar, não importa aquilo que
que esteja como morto na sua vida. Deixe Jesus ressuscitar aquilo que está morto, porque Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição e a vida vem até si. Eu disse que ia descansar um bocadinho e ia-me calar, mas não consigo. Já corro, ai ai. Sabe, a ressurreição é a prova de juízo para os ímpios. Isto foi-se embora. E agora? Tenho que passar a trazer os papéis comigo, porque é melhor. Antes não precisava assim tanto disto, mas agora preciso disto tudo. Ainda estou a arrumar a cabeça, sabe? Vamos lá para Atos, capítulo 17, verso 30. Atos 17, 30 a 34. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, sabe, até os meus 16, 17 anos, era um ignorante. Oh pastor, não diga uma coisa dessas. Era. Não conhecia a palavra de Deus, era ignorante em relação a Deus. E não sei se só você vê assim as coisas, mas eu vejo. O problema foi quando eu comecei a deixar de ser ignorante, a conhecer a verdade, e fui ter com alguém com a Bíblia e disse: explique-me isto que está aqui, para eu não andar com imagens em procissão, para não andar com elas às costas, e é o que eu tenho andado a fazer. Explique isto. Já lhe deram uma volta à cabeça. Já te deram uma volta à cabeça. Eu disse: ninguém me deu a volta à cabeça, fui eu que encontrei na palavra de Deus. Então eu era ignorante. E fazia as coisas mal feitas por ignorância. Mas glória a Deus. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, quando nós nos arrependemos e voltamos para Ele e o servimos. Toma atenção. Ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Diga aí a alguém que está ao seu lado: arrependimento. Sabe, as pessoas quando falam de arrependimento dizem: arrependimento é uma coisa. Não. Diga à pessoa: arrependimento funciona. Traz vida. Verso 31. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Ora, todos vão ser julgados por Jesus Cristo. Ele está aqui. Verso 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Alguns escarneciam, outros diziam: te ouviremos outra vez. Bem, se alguém escarnece por causa de falar da ressurreição, glória a Deus. Mas outros dizem: nós queremos ouvir mais. Nós pensamos que é só no nosso tempo que isso acontece, mas já no tempo de Paulo acontecia. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Sabe, Paulo saiu do meio daqueles que não criam em Jesus Cristo. Nós somos chamados para pregar de Jesus Cristo a todos. Se eles não querem, não é para nós vivermos com eles.
Você diz, pastor, mas a gente tem que viver. Ei, nós temos que viver, mas não conviver. Porque uma coisa é viver, a outra é conviver. Quem é que quer vida? Sabe, então, não conviva com um murmurador, porque a murmuração traz morte. Pastor, o que é um murmurador? É sempre uma pessoa que está a falar de outra, a falar disto, a falar daquilo. Nunca, quando se fala de Jesus, ele... Sabe, agora com a plena e perfeita revelação de Deus através da vinda de Jesus, a palavra de Deus ordena a todos os homens, mulheres, crianças, jovens, porque agora tem que se dizer tudo, senão depois já dizem que não é assim, que se arrependam e creiam em Jesus como Senhor e Salvador. Não haverá exceção. Não há exceção. Pois Deus não tolerará os pecados, seja de quem quer que seja. Eu sou especial. Olha, eu também. E sabe porque é que eu sou especial? Porque sou filho de Deus. Pergunta aí à pessoa que está ao seu lado: és filho de Deus? Se ela disser que sim, você diga: então és especial. Os filhos de Deus são especiais. Todos devem de abandonar os seus pecados. O arrependimento está bem claro. E é essencial à salvação. Lá em Mateus capítulo 3, verso 2, diz isto assim: dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Glória a Deus. Precisamos nos arrepender porque está próximo o reino dos céus. A ressurreição é o fundamento pelo qual Jesus concede o Espírito Santo e a vida espiritual eterna ao seu povo. Vamos lá para João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus fazia mesmo coisas fora do normal. Jesus soprou. Recebei o Espírito Santo. Posso-vos contar uma história minha? Quando eu era novo convertido, já era assistente, já ficava na fila de oração para segurar as pessoas quando os pastores oravam. E um dia fiquei assim: Claro que o assistente não está ali para estar a ouvir o que é que o pastor está a falar com a pessoa, e a pessoa está a falar com o pastor para orar, está ali para ajudar naquilo que é necessário. Porque se está com aquela ideia de ouvir, então tapa os ouvidos. É verdade. Vocês dizem: pastor, porque eu passei por lá. O Senhor falou com o pastor e o pastor começou a orar pela pessoa e de repente fecha a mão, dá um murro nas costas do homem e o homem vai pelo chão fora. Eu quase não apanho o homem. E o pastor olhou para mim, pescou o olho e seguiu em frente para orar por outra pessoa. E eu pensei mal. Pensei assim: agora é que vais ver, quando o homem se levantar, quem vai levar és tu. Você se calhar não pensava a mesma coisa? Está-se a rir de mim porquê? Você se calhar fazia a mesma coisa, pensava a mesma coisa. Ei, sabe a minha surpresa?
É quando o homem se levantou, e fui eu que o ajudei a levantar, o homem começou a dizer: estou curado, glória a Deus. E eu: o quê? Levaste um murro e estás curado? Deus faz coisas e as pessoas às vezes ficam a julgar. Eu fui um deles. Temos que admitir. E eu disse para o homem: calma. A igreja não era muito grande. E o homem disse: não, eu tinha um problema nas costas, não podia quase mexer, tinha muitas dores, não tenho dores nenhuma, estou curado. Ai, a minha cabeça. Você entende que Deus faz coisas que o homem às vezes com a sua mente não consegue entender? Romanos capítulo 5, versos 10 e 11, que é para... Pronto. Esta palavra é só para mim, não é para você, está bem? Porque se eu, sendo inimigo, fui reconciliado com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, serei salvo pela sua vida. Sabe, eu li na primeira pessoa, mas isto está para todos. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus em Jesus Cristo. Então agora podemos chegar a Jesus e dizer: Jesus, obrigado por tudo aquilo que fizestes. Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Obrigado, Deus, porque eu sou agora uma nova criatura em Jesus Cristo. Por isso eu te louvo. Eu te louvo, ó Deus. Eu te agradeço por Jesus Cristo. Podemos chegar. 1 de Coríntios 15, 45. Eu vou lendo, eu sei que alguns tiram notas. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, a espírito vivificante. Glória a Deus. Do Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, alma espírito vivificante. Quem é este último Adão? É Jesus Cristo. Ele veio trazer espírito vivificante. É a base do ministério de Jesus. Intercessão pelos filhos de Deus. Vamos lá para Hebreus 7, 23 e vamos até o 28. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente, toma atenção a este versículo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sabe, nós temos um mediador entre Deus e nós. O único mediador é Jesus Cristo. Por isso, sempre que vá a Deus, diga-lhe: Deus, eu venho a ti no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é um nome acima de todo o nome. O mediador entre Deus e os homens. Minhas senhoras, eu quando falo homens, digo homens, é para as senhoras também, é para o ser humano. Deus é o único mediador entre Deus e os homens. Diga: Deus é o único mediador
entre Deus, Jesus é o único mediador entre Deus e eu, e mim, como dizem os jovens, e mim, os meninos, mim. Ele é o único mediador, não há outro mediador. Nem o Manel, nem a Maria, nem o Joaquim, nem a Palmira. O único mediador é Jesus Cristo. E não só mediador, mas também intercessor por nós. Ele intercede por nós. Por isso, quando nos chegamos a Ele, vamos buscar as suas bênçãos, vamos buscar o seu poder, vamos buscar a sua glória. Porque Ele tem a glória do Pai nesta terra. Verso 26. Porque nos convinha por tal sumo sacerdote, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Sabe, pastor, o que é o sumo sacerdote? O que é o sumo sacerdote? Sabe de antes, no Velho Testamento, o sumo sacerdote... Vá, quem é que quer ir para o Velho Testamento e ser sumo sacerdote? Sabe o que é que o sumo sacerdote fazia? Tinha que ir lá à presença de Deus, onde a presença de Deus estava, levar o sacrifício pelos pecados do povo e tinha que ir santo. Se ele não fosse santo, pim. Hoje em muitas roupas metem aquelas coisas, roupas de sacerdotes e de coisas, metem aquelas coisinhas, campainhas e tudo a cair. Aquilo é símbolo do Velho Testamento, eles querem viver lá atrás, vivam lá à vontade deles. Sabe porquê? O sumo sacerdote ia à presença de Deus. Só o sumo sacerdote lá podia ir, mais ninguém. E tinha que estar santo. Porque se não estivesse santo, tinha a vida em risco. Levava um vestido que levava as campainhas todas. Você não gosta de andar atado por cordas, pois não? Mas o sacerdote levava uma corda atada e ele ia andando e a corda ia se esticando. A corda ficava lá fora. Você diz, pastor, por que é que era preciso um homem ir com uma corda atada? Pois, é que enquanto ele ia andar, as campainhas iam fazendo tlim, 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 tlim. Quando deixavam de ouvir as campainhas tlim, 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 já sabiam que ele não estava bem diante deles e já tinha ido. Então tinham que puxar. E sabe porque é que eles tinham que puxar? Porque não podiam ir lá à presença de Deus, nem sequer buscar o corpo do sumo sacerdote, porque ele já tinha ido. Por isso tinham a corda, puxavam. Hoje, não precisamos de cordas, não precisamos de campainha, porque temos o sangue de Jesus Cristo. Temos Jesus Cristo, o nosso intercessor, aquele que nos redimiu, aquele que nos trouxe a paz, aquele que nos trouxe a alegria, aquele que nos trouxe a vida, aquele que deu a vida por nós. E por isso nós precisamos de levar a vida que está em nós a outros. E por isso nós podemos levantar as nossas mãos e adorá-lo. Diga aí a alguém, ao vizinho que está ao lado, dá valor àquilo que Jesus Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Porque muitas pessoas não dão valor ao sacrifício de Jesus Cristo. Vamos lá andar, porque senão o almoço vai mais tarde. Verso 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Está a falar de Jesus Cristo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus garante aos filhos de Deus a sua herança celestial. 1 de Pedro capítulo 1, verso 3.
E 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Toma atenção. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Glória a Deus. A pastora há bocado estava a falar de quem é que já semeou uma semente que depois cresceu. Sabe? Mas ela precisa de ter água, porque senão, já depois dela crescer, ela murcha. Jesus Cristo está vivo e é Ele que pode alimentar a sua vida e você está sempre vivo. A sua ressurreição e transformação quando Jesus vier. Jesus vai vir. Meta aí uma dúvida na pessoa que está ao seu lado. Pode ser? Diga-lhe ele, quando Jesus vier, o teu corpo vai ser transformado num abrir e num fechar de olhos. Você sabia? Sabe, quando Jesus vier, vamos ser os que estiverem cá, porque os que já partiram ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aí vamos nós, não estamos mais nesta terra, vamos para a glória. Vocês não ficam com entusiasmo de ir para a glória. Aleluia. João capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Vou parar aqui. Há aqui alguém que você tem um problema na sua vida e você está a pensar que não tem mais solução. Tem pensado nisso e tem dito que não tem mais solução. E o Espírito de Deus me disse que Jesus é a ressurreição e a vida e que hoje Ele está a trazer ressurreição, vida a esse problema que vocês têm e vai-lhe abrir caminho que está fechado. Creia, vá à sua presença, à presença de Jesus e você vai ver o poder da ressurreição. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela unção, pelo poder de Deus na vida dessa pessoa, Senhor, ou na vida dessas pessoas, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu estás a trazer a ressurreição de Jesus a esse caso, no nome de Jesus Cristo, a essa vida no nome de Jesus. E o Teu poder, a Tua glória está a cair sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá para o João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha o que é que Jesus diz. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. Deus já tem morada preparada para nós. Porque Jesus não precisou de ir preparar morada. Porque Ele está a dizer, Deus tem muitas moradas. O que nós precisamos é ter Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Porque Ele é a porta. Ele é a porta que nos leva para a eternidade. Ele é a porta que nos leva para o céu. Ele é a porta que nos leva para estar com Deus. Aleluia! Não deixe essa porta fechada na sua vida. Feche a porta do diabo. E abra a de Jesus Cristo. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Verso 3. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, glória! Eu quero ir para junto de Jesus. Você sabe quando você... Não vou falar. Quando você não sabe que está, os anjos estão consigo. Amém? Sabe, assim como Jesus subiu ao céu,
Jesus voltará para levar os que recebem, os que o recebem e o seguem, para si mesmo, conduzindo-os à casa do Pai. O lugar que lhe está preparado, a vida eterna. Para onde você quer ir? Ó pastor, agora quero ir almoçar. Sabe, eu não estou a dizer para onde é que você quer ir agora. Eu estou a dizer para onde você quer ir na eternidade. Porque há uma diferença entre ir para um sítio ou ir para a eternidade. Para a eternidade, todos vamos. Ninguém fica cá. Ninguém fica cá. Mas para onde vamos? E o que você está a fazer para ir para a eternidade? Porque há a eternidade com Deus e há a eternidade sem Deus. Jesus Cristo é a porta para a eternidade com Deus. Vocês querem saber quem é que é a outra eternidade? Não, pois não, pronto. Não querem saber, não sabem? Sabe, a outra eternidade é o diabo, que é a porta para o inferno. É duro, é pesado, mas é a verdade. Eu gosto muito do livro de João e gosto muito de um versículo que está no capítulo 1, que é João 1,12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Precisamos de receber Jesus Cristo, de ter Jesus. E se nós temos Jesus, diz no verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando recebemos Jesus Cristo, nascemos de novo, para uma vida nova, para uma vida eterna, em Jesus Cristo, em Deus. E então, estamos preparados para ir para junto dEle. Sabe, aqui podemos ver a salvação. Podemos ver que a salvação é um momento instantâneo, como uma atitude para a vida eterna, ou para a vida inteira. O propósito da vinda de Jesus é ter os irmãos sempre com Ele, para sempre. Quantos estão aqui que têm muitos irmãos? Já vi que poucos. Eu tenho muitos. Ai, você está a ver como você está a olhar para a carne, mas estamos a falar das coisas espirituais. Por isso falamos, somos irmãos em Cristo. Então se você não tem irmãos, produz-os espiritualmente. Não é de outra coisa, não é na carne, é espiritualmente. Sabe, quando formos para a eternidade, vamos lá estar todos juntos e vamos nos conhecer uns aos outros. Vocês já estavam a pensar, irmãos. Se fosse por irmãos, eu dizia, só tenho um. Não, tenho muitos. Aleluia. Por isso é que alguns levantavam assim. Alguns não levantaram, se calhar não têm, né? Pronto. Não! Estou a falar homens e mulheres que são filhos de Deus, que têm Jesus Cristo e vamos viver na eternidade para sempre. Aleluia! E depois de lá, não há os defeitos. Porque aqui, todos nós temos defeitos. Porque temos... Sabe o que é que nós temos aqui? Que é preciso, às vezes, nós alinharmos e polirmos. É o nosso caráter. Num sítio dizem que é o caráter assim mais antigo, dizem que é o feitio. Não é de um fato, é o feitio, o caráter. Lá não é preciso, está tudo alinhado. Lá não vai ter mais problema. Aleluia!
Quem é que gosta de problemas? Ninguém levantou a mão. Hein? Ninguém gosta de problemas. Então vamos para a glória. Primeiro Tessalonicenses 4,14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Sabe, eu já não tenho pais, a pastora também já não tem pais, mas quando é num funeral sempre é uma coisa muito pesada. É dor, é partida, é separação. O meu sogro foi o primeiro a ir. A minha sogra era uma mulher de Deus, uma intercessora, uma guerreira. E sabe qual foi a despedida dela? Muitas pessoas choram, abraçam, e fazem, e beijam, e não sei o quê. Sabe qual foi a despedida dela? Ela sabia quem era e sabia quem ele era. Até já. Até logo. Até à glória. Até à glória. Glória a Deus, já estão os dois juntos. Sabe uma coisa? Para onde nós vamos? E a certeza que nós temos. Porque ele foi para a glória e ela tinha a certeza que ela ia para a glória. Aleluia. Sabe, a ressurreição coloca à disposição dos filhos de Deus, na sua vida diária, a presença de Jesus e o poder sobre o pecado. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Toma atenção agora. E vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Não viva mais a vida sua, da sua maneira. Viva com o Filho de Deus, sendo o Senhor da sua vida, sendo o Redentor, porque Ele já foi crucificado. Amém? Vamos para Efésios capítulo 1, verso 17 a 23. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Eu quero parar aqui neste versículo e quero que você tome atenção bem a este versículo. Diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, porque temos que crer, segundo a operação da força do seu poder. Sabe, a grandeza do poder de Deus sobre nós é tão grande que nós não temos consciência desse poder na nossa vida muitas vezes. E temos de ter mais consciência do poder e da glória de Deus. Verso 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus.
acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós somos filhos de Deus, em Jesus Cristo, mas nós temos Jesus na nossa vida, temos que saber quem somos, temos o poder de Deus, não podemos deixar que a morte tome conta da nossa vida. Você pode dizer assim, pastor, mas todos vão morrer. Eu não estou a falar dessa morte, eu estou a falar dos problemas, das circunstâncias, das coisas que tomem conta da nossa vida e nos paralisem na fé e nos parem. Primeiro de Coríntios 15, 20 e 21. Estou quase mesmo a terminar. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por Adão, a vida eterna veio por Jesus Cristo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo.